Amém. Vamos continuar refletindo na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 1 a 12. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12. Jesus continua fazendo os seus ensinamentos. Na semana passada, no final do capítulo 11, Jesus corrige a atitude dos fariseus e dos doutores da lei. Agora Jesus vai falar diretamente com os seus discípulos. Então vamos ver a palavra do Senhor. Entre o palco e a verdade, quando as luzes se acendem. Lucas 12, versículo 1 até o versículo 12. Amém? Todos encontraram? Vamos ver com fé a palavra do Senhor. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, esse também será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levares às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, mais uma vez, fala nos nossos corações. Essa palavra, Senhor, que nos confronta, mas também nos consola, que nos desafia, que nos tira da zona de conforto, mas que nos ensina a agradar ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor fala conosco de uma forma tão gloriosa que nos deixa a cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus. E seja conosco mais uma vez, Senhor. É o que eu te peço, em nome dele. Amém. Amém. No domingo passado, muita gente parou para assistir a cerimônia do Oscar. Tinha até um filme brasileiro indicado por 4 categorias concorrendo lá, mas perdeu. Mas teve muitos outros filmes que foram ganhadores da estatueta do Oscar. Na tão esperada noite do Oscar, as luzes se acendem, o tapete vermelho é estendido para as celebridades passarem, câmeras, discursos ensaiados, aplausos, tudo muito bonito, tudo muito bem produzido. Ali cada pessoa sobe ao palco para ser vista, para ser reconhecida, para ser celebrada. Mas existe uma diferença bem fundamental entre aquele palco e o palco da vida real. No Oscar, as pessoas e os filmes premiados são premiados porque interpretam um papel. Na vida, diante de Deus,
Não. Não dá para interpretar um papel diante daquele que conhece até a intenção do nosso coração. Diante de Deus, cada um recebe a recompensa ou o castigo pelo que verdadeiramente é, não por aquilo que ele interpreta. Porque chega um momento em que as luzes se acenderão e não vai haver mais personagens, não há mais possibilidade de atuação, não há mais hipocrisia, não tem mais bastidores. Na realidade, diante do grande juiz, só vai existir a verdade. E é exatamente isso que Jesus está fazendo nesse texto de Lucas que nós acabamos de ler. Ele está tirando os discípulos do palco da aparência e colocando os seus discípulos, que ele chama de amigos, diante da realidade de Deus. Ele expõe o coração, ele confronta o medo e ele exige uma decisão pública. E o texto caminha de forma muito clara, com uma progressão forte e inevitável. A verdade que revela o que está escondido nos versículos 1 a 3. Deus não se impressiona com aparências. Deus conhece genuinamente quem nós somos. Ele sonda o nosso coração. Depois a verdade que redefine quem quer ser temido. Versículos 4 a 7. Aqui ele vai falar muito sobre o temor dos homens, que deve ser substituído pelo temor a Deus. E por último, nos versículos 8 a 12, a verdade que precisa ser assumida claramente diante das pessoas. Não basta saber, é preciso se posicionar. E a grande ideia do texto é essa aqui. Quando a verdade de Deus vem à luz, ela expõe o nosso coração. Ela confronta os nossos medos. E ela exige um posicionamento público diante de Cristo. E esse posicionamento é sustentado pela pessoa do Espírito Santo. Agora, irmãos, perceba, antes de falar sobre medo, antes de falar sobre confissão, Jesus começa no lugar mais desconfortável da nossa vida. O coração escondido. O coração que às vezes a gente consegue mascarar diante das pessoas. Mas o coração que Deus conhece integralmente. E é por isso que ele começa com uma advertência direta, sem rodeios. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vamos ao primeiro ponto da pregação. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Versículos 1 a 3. A atuação escondida será exposta. Versículos 1 a 3. Jesus acabou de sair de um jantar com os fariseus. Nós refletimos sobre isso no domingo passado. Jesus, naquele evento, naquela ocasião, ele expõe a religiosidade daqueles homens, que era bonita por fora, mas que estava toda contaminada, toda podre por dentro. Agora, Jesus está cercado por uma grande multidão, miríades, o autor escreve, Lucas escreve, milhares e milhares e milhares de pessoas se aglomeram ao lado de Jesus, apertam a Jesus. Essa multidão cresce rapidamente e Jesus muda o foco. Ele não fala com os fariseus, ele não fala com as multidões, mas ele vai falar com quem? Com seus amigos, com seus discípulos. A primeira palavra que ele fala é um alerta para os discípulos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso é, toma cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Perceba, o maior perigo não estava fora, o maior perigo estava dentro, bem perto de Jesus. Jesus usa uma imagem bem simples, ele usa a imagem do fermento. Fermento é uma pequena porção relacionada com a quantidade de ingredientes que tem uma massa, não é? As irmãs cozinheiras, boleiras e doceiras, aí sabem muito bem do que eu estou dizendo. Uma pitadinha de fermento na massa é suficiente para fermentar toda a massa, para levedar toda a massa.
O fermento é invisível no começo, mas ele age de forma silenciosa até que toda a massa esteja contaminada. E o pior, quanto mais o tempo passa, mais o fermento age. Não é assim que funciona na cozinha? Do mesmo jeito é a hipocrisia. Ela começa discreta, vai crescendo silenciosamente e vai dominando e contaminando completamente o ambiente por onde ela passa. Então o problema não é apenas parecer algo que você não é. O problema é viver uma vida dupla, uma vida diante das pessoas, no lugar público, onde as luzes estão todas focadas em você, e uma outra vida completamente diferente nos bastidores, no dia a dia, longe da atenção, longe das pessoas conhecidas, longe dos holofotes, longe do foco de todas as pessoas. Hipocrisia aqui não é uma fraqueza momentânea, é um estilo de vida que é baseado em plena aparência. Por isso que Jesus condena a atitude daqueles fariseus, porque eles viviam da religião, viviam da religiosidade, mas por dentro eles eram uma pessoa completamente diferente do que aquilo que eles aparentavam ser. Por isso que Jesus diz: tomem cuidado. Isso não é opcional, isso é uma vigilância constante. Por quê? Porque isso não é um problema só dos fariseus, é um perigo natural do coração de qualquer ser humano. Jesus continua: porque não existe nada que está encoberto que não seja revelado. Irmãos, a hipocrisia não é só pecado, ela é uma estupidez, é uma insensatez da vida, porque tudo que está escondido diante de Deus não vai ficar escondido, diante de Deus é revelado, será exposto, será trazido à luz. O que é dito no escuro será ouvido em plena luz. O que é cochichado em segredo no quarto da casa vai ser proclamado publicamente lá na comunheira da casa, em cima do terraço, em lugar aberto para todo mundo ver. É isso que Jesus está dizendo no texto. A ideia é clara. Não existe vida privada diante de Deus. Deus conhece até a intenção dos nossos corações. Nós podemos controlar a nossa imagem diante das pessoas, mas nós nunca podemos controlar o dia em que Deus acende as luzes e nós teremos que dar conta dos nossos atos diante do Senhor. Diante de Deus, nada do que é vivido em aparência vai permanecer oculto. Deus revelará a realidade do coração. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Deus sabe e conhece todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Não apenas o que nós fazemos, mas Ele vê o que está lá por dentro. Ele vê quem nós somos. O Salmo 139, versículo 1 a 4, fala que Deus conhece pensamentos e palavras antes mesmo deles existirem, antes deles saírem da nossa boca, Deus já conhece. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não dá para esconder nada de quem sabe e conhece a todas as coisas. Deus não apenas sabe, mas Ele é o único capaz de julgar a todas as coisas no final. Tudo será revelado publicamente. Eclesiastes 12:14 diz que Deus trará a juízo todas as obras, até as ocultas, tanto as boas quanto as más. Romanos 2:16 diz que Deus julgará o segredo dos homens por meio de Cristo, com o Evangelho. E 1 Coríntios 4:5 nos manda não julgar, porque é Deus que conhece a tudo, e Ele é o juiz. O texto de Coríntios diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.
Deus trará à luz aquilo que está oculto em trevas. Esse tema não começa aqui. Desde o Éden, desde a desobediência, desde o afastamento de Deus, o homem tenta se esconder de Deus. Adão e Eva pecam. E qual que é a primeira atitude deles depois que pecam? Se escondem. Tentam se cobrir com folhas. Constrói o quê? Uma aparência. Achando que com algumas folhas de figueira, eles seriam capazes de enrolar o Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia inteira mostra isso. O homem tenta parecer justo diante de Deus e dos homens, mas Deus expõe a verdade. Quando Adão é confrontado, ele não assume a culpa. Ele joga a culpa na mulher que Deus fez, como se ele tivesse pecado, porque a culpa é da mulher. E muito mais, a culpa é de Deus, porque se Deus não tivesse feito a mulher não teria levado ele a pecar. Então veja que o ser humano é muito mestre em esconder a verdade, em se auto-justificar. Só que em Cristo chega o auge. Deus está presente no meio daquele povo. Jesus não apenas denuncia a hipocrisia, mas ele é a própria verdade encarnada. O Senhor Jesus mesmo disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele viveu sem máscaras, sem duplicidade, sem aparências. Ele morreu por pessoas que vivem exatamente o contrário. O tempo inteiro tentam mascarar as situações da vida. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos chama a examinar a nossa própria fé. Ela é real ou ela é encenada? Você é a mesma pessoa no secreto e no público? É uma reflexão pessoal. A sua vida com Deus existe quando ninguém está vendo? Você ora todos os dias longe do palco das pessoas? Você abre o seu coração, você compartilha a sua fé quando ninguém está olhando? Nós precisamos parar de viver para sustentar uma imagem. Qual que é a sua maior preocupação? Parecer mais espiritual ou ser verdadeiramente transformado por Jesus? Nós precisamos ter cuidado com o temor dos homens. Temer mais aos homens do que a Deus é um grande problema para a nossa vida espiritual. Quando a gente tenta viver de aparências, pensando o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, nós estamos temendo muito mais as pessoas do que temendo a Deus. A sua vida cristã é construída para impressionar ou para glorificar a Deus? Lembre-se, sua vida já está exposta. A nossa vida está escancarada para que qualquer um possa ver. Nós podemos até nos esconder do nosso próprio cônjuge, que é a pessoa que mais nos conhece. Nós podemos nos esconder e tentar mascarar da igreja, dos líderes, mas é impossível esconder qualquer coisa de Deus. As luzes já estão acesas diante dele. E o chamado do Evangelho é para abandonarmos as máscaras enquanto ainda há tempo. Porque se você não revelar agora, Deus vai revelar no futuro. E tem uma diferença enorme. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, irmãos, hoje, uma confissão sincera, genuína, vai encontrar a graça de Deus que perdoa pecados. No futuro, a exposição do pecado vai encontrar com o juízo de Deus e o castigo eterno. É muito melhor encontrar com a graça hoje do que encontrar com o juízo de Deus amanhã. O problema da hipocrisia é viver uma mentira agora, que vai ser desmascarada na eternidade. Mas surge uma pergunta inevitável aqui. Se nós sabemos disso, por que a gente insiste em tentar esconder as coisas? Por que nós insistimos em mantermos as aparências diante das pessoas? Por que nós valorizamos tanto a opinião dos outros e nos preocupamos tão pouco em agradar a Deus? Jesus vai responder isso no próximo bloco. Porque nós temos medo. Medo de perder a aceitação, medo de sermos rejeitados, medo dos homens. E é por isso que ele continua.
não temais. Então vamos refletir aí dos versículos 4 a 7. O medo da plateia precisa ser confrontado. Versículos 4 a 7. Meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Mas eu vou te mostrar a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Jesus revela o problema, a raiz, a origem do problema, o medo, o temor dos homens. Jesus, chamando seus discípulos de amigos, ele deixa bem claro, não tenha medo de quem pode te matar. Você precisa ter medo de alguém que, além de poder te matar, ainda pode pegar a sua alma e lançar no inferno. O medo dos homens é uma das principais causas da hipocrisia. Eu tenho medo de ser confrontado, aí eu arrumo uma desculpa. Eu tenho medo de ser exposto, aí eu visto uma máscara. Eu tenho medo de ser rejeitado, aí eu mascaro a situação. Quando nós tememos rejeições, críticas, perda de aceitação, a gente começa a atuar como no palco de um teatro, como no cinema. Nós passamos a moldar a nossa vida para tentar agradar a plateia que está assistindo ao espetáculo. O temor dos homens é um dos maiores obstáculos entre a alma e o céu. Quantas pessoas não rejeitam o pecado, não abandonam a vida dupla que estão vivendo, não confessam a Cristo, não porque não sabem a verdade, conhecem a verdade, afirmam a verdade, mas porque tem medo do que os outros vão pensar. Tem medo do que o meu círculo de amizade vai dizer se eu mudar de vida e passar a vestir a camisa do Evangelho e crer em Jesus de verdade. Tem medo da reputação, tem medo da opinião das pessoas. Esse é um grande problema porque leva à hipocrisia. E a hipocrisia não agrada a Deus. Quando Jesus diz para não temer aos homens, mas temer a Deus, que pode lançar a alma no inferno, ele está afirmando que o inferno existe e é para lá que serão mandados os hipócritas, aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus. Mateus 10, 28, no mesmo contexto de Lucas, Jesus diz que Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Apocalipse 20, versículo 15, diz que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, inferno não é símbolo, inferno é realidade, é juízo eterno, é tribulação eterna, é viver eternamente longe da presença de Deus. Inferno é Geena, é lugar de fogo, é símbolo de condenação definitiva. Por isso chamado para temer a Deus e não aos homens. É muito melhor encontrar a graça hoje para ter a vida eterna do que encontrar-se com o juízo de Deus amanhã para viver eternamente no sofrimento, no inferno. Meus irmãos, Deus é soberano e Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Deus fala em Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. O próprio Deus dizendo isso. Tiago 4,12 diz que um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e também pode fazer perecer. Só existe um legislador e juiz. Meus irmãos, o temor do Senhor não é pânico, ele é reverência correta. Não é por medo que nós tememos ao Senhor, é porque nós adoramos a Ele de forma verdadeira. Provérbios 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é reverente, é um amor de filho, é submisso,
é amoroso, é transformador. Sabe por quê? Porque ele realinha o nosso coração diante do Deus que governa toda a nossa vida, acima de qualquer tipo de medo. Temer ao Senhor garante o cuidado que só um pai pode dar ao seu filho. Nos versículos 4 a 7, o texto faz algo surpreendente. Depois de falar de inferno, Jesus fala de pardais. O que tem a ver inferno com pardal? Pardal não vale nada. Mas nenhum deles é esquecido diante de Deus. E mais, até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Sabe o que significa isso? Que Deus governa o macro, que é a eternidade, o juízo, o universo. Mas ele também governa o micro, um pequeno passarinho que ninguém dá valor nenhum. Um fio de cabelo da nossa cabeça. O Salmo 147, versículo 4, diz que Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Em Mateus 6, 26, Jesus manda os seus discípulos observarem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Aí ele continua, olhe para o campo, olha para os lírios do campo, que de dia está bonito, de noite murcha, cai, e no outro dia está colocando fogo. Ele fala, os lírios do campo são tão bonitos, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Se Deus cuida dos lírios do campo, que de dia está bonito, de noite murcha e cai, por que ele não vai cuidar de cada detalhe da nossa vida? Homens de pequena fé, Jesus chama os seus discípulos. Em Romanos 8, 28, Paulo declara que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não existe acaso, não existe sorte ou acidente na vida do crente. Não tem coincidência. Deus está governando cada detalhe da nossa vida com muito propósito e com sabedoria. Não é que Deus governa a nossa vida como se nós fôssemos um fantoche, que ele mexe a cordinha e a gente faz tudo aquilo que ele está mandando fazer. Não é. Esse governo da vida é como um pai amoroso que conduz um filho com sabedoria, com cuidado, com dedicação, para não deixar que ele se perca, para que ele se transforme em alguém de bem. É esse tipo de controle que Deus tem sobre a nossa vida. Aqui, nesse texto, nós temos um equilíbrio claro. Deus é ao mesmo tempo juiz santo, que condena e manda para o inferno, e ao mesmo tempo ele é um pai amoroso e cuidadoso, que cuida dos seus filhos em detalhe. O mesmo Deus que lança no inferno, mas que conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. Irmãos, isso só faz sentido plenamente em Cristo. Na cruz, nós vemos a justiça de Deus sendo satisfeita e o cuidado de Deus sendo derramado aos seus filhos. Ao matar Jesus na cruz, o Pai está livrando da morte aqueles que Ele escolheu salvar. Ele está livrando você da morte, condenando o próprio Filho à morte naquela cruz. Romanos 8,32 declara que aquele que não poupou o seu próprio Filho, do contrário, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus fez isso, você realmente acha que Ele perdeu o controle da sua vida? Você acha que Deus não está cuidando das suas preocupações, dos seus medos, das suas inseguranças, dos seus momentos que você se afasta de Deus, nos seus momentos que você peca e nega a sua fé? Deus não se envergonha com nada do que nós fazemos, mas Deus está sempre pronto
como um pai amoroso para acolher o seu filho, para restaurar a vida do seu filho que ele comprou e pagou com o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Deus nunca perde o controle, meus irmãos. Então nós precisamos ter algumas ações práticas em relação a isso. Em primeiro lugar, identifique o que está governando as suas decisões. Você toma decisões baseadas na vontade de Deus, ou as suas decisões são tomadas baseadas na opinião dos outros? Pense. A sua vida é guiada por convicção ou ela é guiada pela aprovação dos outros? Reconheça rapidamente. O medo dos homens é idolatria. Eu estou colocando outra coisa no lugar de Deus na minha vida. Você está colocando pessoas no lugar de Deus. Busca de aprovação, evitar confronto, negociar a verdade. Tudo isso é culto para a plateia que está assistindo a sua vida. Tudo isso é temer aos homens, ao invés de temer a Deus. A palavra de Deus nos chama para imediatamente voltarmos o nosso temor para o Senhor e não para as pessoas que estão por perto de nós. Reordene hoje os seus temores. Não é para parar de temer, é para temer de forma certa. Quem teme a Deus não precisa temer a mais ninguém. Jesus fala isso. Por que você tem medo de um homem que pode tirar a tua vida? Você precisa temer alguém que, além de poder tirar a tua vida, ainda pode pegar a sua alma e lançar no inferno. Então é muito melhor temer a Deus do que temer aos homens. Descanse na providência de Deus. Descanse nos braços do Pai amoroso, que cuida sobre cada ansiedade do seu coração, cada detalhe da sua vida. Você vive ansioso, preocupado com o futuro, tentando controlar tudo. Jesus diz, você vale muito mais do que pardais. Se Deus cuida daquilo que é tão pequeno, Ele não vai abandonar aquele que Ele comprou com a vida do seu filho naquela cruz. Quem vive com medo dos homens acaba vivendo longe de Deus. Viver para a aprovação dos homens distorce o temor de Deus e revela um coração que está desalinhado com a verdade. Mas aqui surge o ponto decisivo. Se você parar de viver de aparências e parar de viver com medo, o que vai sobrar? Uma escolha inevitável. Você vai se posicionar ou você vai se esconder? É exatamente isso que Jesus trata agora. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Versículo 8. Vamos para a última parte do texto aí. Versículos 8 até o versículo 12. Diante do juiz, só a verdade permanece. Veja bem, Jesus agora sai do interior do coração, daquilo que ele está sondando em secreto, e ele vai para aquela atitude nossa, que nós fazemos publicamente diante das pessoas. O testemunho público. Depois de expor a hipocrisia, versículos 1 a 3, tratar o medo, o temor dos homens, de 4 a 7, agora ele chega ao ponto final aí. O que você faz com Cristo quando as luzes se acendem? Quando as cortinas se abrem, em público, diante das pessoas, você confessa ou você nega a Cristo? Nos versos 8 e 9, Jesus estabelece uma linha bem clara aí. Quem confessa Cristo na terra, será confessado no céu. Quem nega Cristo na terra, será negado no céu. É simples assim. Aqui não é apenas fala. Não é apenas uma confissão de boca para fora. É identidade pública diante do Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas. Confessar não é repetir palavras decoradas, é testemunhar com o coração. Não é discurso frio, é posicionamento de vida. Se amamos a Cristo, não podemos viver como se Ele fosse irrelevante na nossa vida.
Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa vida, das nossas atitudes. É exatamente aqui que o ensino de Jesus se aprofunda e se torna ainda mais solene. É por isso que ele nos leva ao nível mais grave dessa rejeição, quando ele volta a falar no versículo 10 sobre o pecado imperdoável. Aqui está uma das declarações mais fortes de Jesus. Falar contra o Filho pode ser perdoado, mas blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. À luz do contexto de Lucas 11, versículo 15, que nós refletimos há alguns domingos atrás, quando Jesus expulsa o demônio daquele rapaz que era mudo, e aqueles homens que estavam por perto atribuem a obra de Jesus, a obra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, atribuem a obra dele a Beelzebu. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, vendo Deus agir, vendo Deus presente, pelo poder do Espírito, expulsando o demônio, e eles atribuindo aquela atitude a Beelzebu. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. O que nós podemos atribuir é que deliberadamente a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao mal aquilo que é claramente obra de Deus. Os fariseus viram a luz e chamaram a luz de trevas. Isso é rejeição consciente, deliberada, persistente da verdade conhecida. E a essência, como o comentarista Hendrickson descreveu, é impenitência endurecida. Sabe o que é isso? Não é que Deus não pode perdoar. É que o coração está tão duro, tão distante de Deus, uma vida tão resistente ao chamado do Evangelho, que ele próprio não quer ser perdoado. Ele próprio se afasta completamente de Deus. Ele vive uma vida inteira rejeitando a Deus. E o final da vida não vai ter escolha. Vai ser perdição eterna. Porque negou deliberadamente o chamado do Evangelho. Então Jesus termina o seu diálogo com os seus discípulos dizendo, nos versículos 11 e 12, que aqueles que permanecem firmes em confessá-lo não estarão sozinhos. O próprio Espírito Santo os ajudará no momento em que eles mais precisarem. Jesus termina com uma promessa surpreendente. Vocês serão levados a tribunais, vocês serão pressionados, vocês serão testados. Irmãos, Jesus sabia da perseguição que cada um dos discípulos sofreria. Mas ele já deixa bem claro para confortar o coração deles. Nesse momento, o Espírito Santo ensinaria a eles o que eles deveriam dizer. Como exemplo, Atos 4, versículo 8 a 13, quando Pedro e João estão cheios do Espírito, eles falaram com ousadia diante das autoridades religiosas, testemunharam claramente sobre Cristo e deixaram seus ouvintes admirados ao perceberem que eles, mesmo sendo homens simples, eles falavam cheios de autoridade. Essa autoridade de Atos 4 era o Espírito Santo falando através deles. Isso também se cumpriu na vida de Estevão, em Atos 7. Na pregação de Estevão, a pregação ousada, cheia de poder, que culminou no apedrejamento dele, que todo mundo viu os céus abertos. E o Filho do Homem em pé. O que Jesus estava dizendo não é que eles estariam com ausência de pressão, mas que Deus estaria presente no meio da pressão que eles poderiam receber. E muito mais que isso, Deus os ajudaria naquele momento. Irmãos, de certa forma, isso também serve para nós. O que Jesus está dizendo aqui não é que a pressão da sua vida vai desaparecer. Não é que se você se entregar definitivamente a Jesus, todos os seus problemas vão acabar. Não é nada disso. Do contrário, Jesus mesmo afirmou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não vai nos abandonar no meio das nossas tribulações. Isso muda tudo, porque no fim, nós não estaremos lidando apenas com homens,
nós estaremos diante de Cristo, o juiz final, aquele que perante quem todos comparecerão, como disse Paulo em 2 Coríntios 5:10, da seguinte forma: porque importa que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É por isso que confessá-lo não é opcional, é questão de salvação. Quem o confessa é reconhecido, quem o nega será negado. Um dia tudo será exposto, tudo será trazido à luz. Não vai ter mais bastidores, não vai ter mais máscaras. 1 João 2,23 diz que todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, esse tem igualmente ao Pai. Não dá para chegar a Deus sem confessar a Jesus Cristo. Que é nesse contexto que Jesus faz uma das advertências mais sérias. Rejeitar deliberadamente a verdade, endurecer o coração diante da ação clara do Espírito, não é um caminho neutro, é um caminho de perdição. Porque o coração do homem, quando insiste em resistir, vai se tornando insensível, cauterizado, duro, pesado. A palavra de Deus vai endurecendo, 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 até o ponto que ela é rejeitada e desprezada plenamente. Mas ao mesmo tempo tem um consolo maravilhoso para nós. O mesmo Espírito que o homem pode rejeitar é aquele que sustenta, ensina e fortalece o povo de Deus. É Ele quem coloca palavras na boca, coragem no coração, firmeza na fé. Nós não imaginamos o que é viver uma perseguição por causa do Evangelho. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Agora olha nos países que são perseguidos, imagens que de vez em quando aparecem, aquela fila de cristãos com a arma apontada na cabeça dizendo: ou você confessa, abandona esse Jesus, ou você morre. Ele prefere morrer a abandonar e a negar a Jesus a sua fé. E quando ele confessa Jesus, a cabeça dele explode por causa da ação do mal daquelas pessoas que estão perseguindo. Nós não passamos por isso aqui no Brasil. Em nenhum momento a nossa fé será confrontada. E mesmo assim a gente tem a coragem de rejeitar a palavra de Deus que fala nos nossos corações. Imagina se a minha vida estiver em risco, se a vida de quem eu amo estiver em risco, se a vida do meu filho estiver em risco. Será que verdadeiramente eu confessaria a Cristo diante dos homens? Ou eu negaria a minha fé para poupar alguém ou algo que é tão banal diante da vida eterna com o Senhor Jesus? É isso que Jesus está ensinando aqui. É por isso que esse texto só faz sentido à luz de Cristo. Ele é o Filho do homem, profetizado por Daniel 7, diante de quem todos deverão comparecer. Ele é o advogado de João 2:1, mas só para os filhos, para aqueles que o confessam como Senhor. Ele é quem enviou o Espírito para sustentar os seus discípulos e que nos sustenta a cada dia. E aqui está o paradoxo do Evangelho. O mesmo Cristo que foi negado pelos homens, por Pedro, por exemplo, quando apontado por uma criada, que ele era um seguidor de Jesus, lá em Lucas 22, 54 a 62, ele nega Jesus. É o mesmo Cristo que hoje chama homens a não o negarem. É o mesmo Cristo que transformou a vida de Pedro. Pedro negou, mas foi restaurado, porque ele era um escolhido de Deus. Os fariseus endureceram e foram condenados, porque eram rejeitados por Deus. Sabe qual que é a diferença? Arrependimento versus endurecimento de coração. O problema não é o pecado. O pecado Jesus já resolveu na cruz. O problema sempre vai ser a dureza do coração que vive rejeitando a Jesus. Mas o que nós precisamos aplicar para a nossa vida diante de tudo isso que a palavra de Deus está nos ensinando? Primeiro, o coração que não se assume diante dos homens é um hipócrita disfarçado de crente. Não basta não negar,
em teoria. No trabalho, na família, nas conversas, nas decisões, você é reconhecido como alguém que pertence a Jesus? Ou a sua fé só existe no bastidor, quando você vem na igreja no culto de domingo? Só existe quando você está aqui, reunido com outros que também estão professando a mesma fé? Segundo lugar, o silêncio também pode ser uma forma de negação. Não confessar quando deveria também é negar. Omissão também é uma mentira. Quantas vezes você se cala para não ser criticado? Se adapta ao grupo para não ser rejeitado? Se omite para não perder a aprovação das pessoas? Irmãos, isso não é neutralidade, isso é negação disfarçada de omissão. Eu já contei o exemplo aqui do garoto que foi servir o exército e recebeu a orientação do pastor dele, né? O pastor olha para aquele rapaz e fala: cuidado, jovem, lá no quartel o sistema é bruto, é complicado. Você pode ser hostilizado por falar que é crente, você pode ser criticado, você pode sofrer. Então aquele jovem ficou pensativo, foi para o exército, ficou 1 ano lá, e quando ele saiu, ele procurou o pastor para dizer que deu certo, que nada daquilo tinha acontecido na vida dele, né? Aí o pastor se alegra com ele, mas pergunta o que ele tinha feito para que isso não acontecesse. Então aquele jovem responde: eu não contei para ninguém que eu era crente. Então, irmãos, é um tipo de negação disfarçada. A terceira aplicação é que o maior perigo não é pecar. O maior perigo é endurecer o coração. Davi pecou, e pecado muito grave, e foi perdoado. Foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Pedro também negou diante de uma simples criada, mas foi restaurado e acabou morrendo por não negar Jesus por causa do evangelho. A tradição diz que Pedro morreu crucificado, e na hora que foram crucificar ele falou: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Eu falei: então não é? Beleza, eu vou virar você de cabeça para baixo. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Quem endurece o coração, quem justifica o pecado, quem resiste à verdade, quem rejeita a luz, caminha intencionalmente para um ponto sem retorno. Então hoje, ainda hoje, é dia de ouvir. Como a palavra de Deus repetiu várias vezes: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Lembre-se, você não está sozinho quando você precisa se posicionar. Não tenha medo. O Espírito Santo estará com você, ajudando você a responder aquilo que você deve fazer para não negar a Jesus. O medo vai dizer: você não vai saber o que fazer. Mas Jesus responde: o Espírito Santo vai te ensinar, porque você nunca estará sozinho. Não é autoconfiança, é dependência plena de Deus presente através da pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos, nós podemos ganhar aplausos no palco e sermos negados nos céus. Ou nós podemos ser rejeitados no palco da vida e ser confessado por Deus diante dos anjos. No final das contas, tudo converge para uma pergunta simples e, de novo, inevitável. Quando as luzes se acenderem, quando estivermos diante do tribunal de Deus, quem nós realmente seremos diante de Deus no julgamento final? Porque entre o palco e a verdade não existe personagem que sobreviva. Não existe hipocrisia que fique de pé. Nós estamos diante do Deus onisciente, que conhece até a intenção do nosso coração. A fidelidade a Cristo, mesmo sob pressão, é a evidência de quem realmente pertence a Ele. Então, no final, não é sobre aparência, nem sobre desempenho, é sobre resposta. Resposta à verdade que você ouviu. Resposta à luz que você já recebeu.
resposta a Cristo, que já foi revelado a você. Não existe cristianismo secreto. Quem pertence a Cristo, em algum momento, precisará assumi-lo. Fazendo um trocadilho aqui, diante de Cristo não existe agente secreto. Quem pertence a Cristo, no momento certo, vai precisar assumi-lo diante dos homens. O perigo não está apenas em rejeitar de forma aberta, mas em endurecer-se gradualmente, até não querer mais ouvir. De que adianta ser aprovado pelos homens, mas ser reprovado por Jesus? Então a aplicação é bem simples. Se a hipocrisia na nossa vida, precisamos abandonar hoje. Precisamos nos entregar à luz de Jesus. Se há medo, submeta seu medo ao temor do Senhor. Se tem silêncio, confesse a Cristo hoje. Não deixe para amanhã. E se ao ouvir tudo isso você perceba fraqueza, medo, inconstância, o Evangelho não te chama a fingir ser melhor. Ele te chama a voltar-se para Cristo. Porque Cristo que vai ajudar você a lidar com seus medos, com suas inseguranças, com as suas dúvidas. Ele está presente. Em Cristo há perdão para quem se arrepende genuinamente. Em Cristo há restauração para quem se entrega de verdade. Há poder do Espírito para quem decide permanecer. Mas não endureça. Hoje ainda é dia de ouvir, de responder, de viver na verdade. Não no palco, não no cinema, não no filme, mas na vida que está exposta diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos torne a cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Se você tem alguma dúvida especial em relação a qualquer fato que foi exposto pela palavra de Deus, me procure em particular. Vamos orar juntos. Vamos lidar com essas questões. Não é tempo de endurecer, é tempo de nos entregar verdadeiramente a Jesus. Amém?